fim de semana em Austin não foi só ruim para Oscar Piastri, foi um pesadelo. E o pior é que ele mesmo sabe disso. Desde a pausa de verão, algo mudou. A McLaren perdeu terreno, Lando começou a andar mais forte e Oscar começou a quebrar. Não o carro, ele mesmo. Mentalmente, tecnicamente, psicologicamente. O garoto que parecia frio e calculista agora parece tenso, hesitante e às vezes até perdido dentro do próprio cockpit. Você percebe isso no olhar, naquela expressão meio vazia que só aparece quando o piloto sabe que o título está escorregando pelos dedos. E o mais assustador é que a queda começou devagar, com uma rachadura que ninguém nota até que o carro inteiro se parte. Em Austin, tudo desabou, sprint e corrida. 23 pontos perdidos para Max Verstappen num único final de semana. Isso não é um tropeço, é um sinal, um alerta vermelho piscando no painel da McLaren. A batida com Lando na sprint foi o ponto mais baixo, uma ironia cruel. O garoto que mais protegeu o companheiro ao longo do ano acabou destruindo a corrida dos dois e sem punição, sem dano aparente, mas com um custo mental que não dá para medir em pontos. E o curioso é que tecnicamente não dá para dizer que Oscar cometeu um erro grotesco. Ele tentou o cutback, aquele movimento clássico de quem lê a curva e espera o espaço se abrir. Mas Austin não perdoa, aquela curva é uma armadilha, larga, cega, inclinada e cada piloto acha que vai frear mais tarde que o outro. E foi ali que tudo colidiu, literalmente. O mesmo tipo de acidente que em 2022 fez o Russell acertar Sainz, o mesmo cenário, o mesmo resultado. Só que dessa vez, o que estava em jogo não era só uma corrida, era o psicológico de um piloto que pela primeira vez sentia o peso de estar na frente do campeonato. Porque é isso que pouca gente entende. O topo é o lugar mais solitário da Fórmula 1. Você chega lá e de repente tudo muda. Cada curva vira uma ameaça, cada erro custa manchetes, cada decisão errada é amplificada. E para um piloto no terceiro ano de carreira, que ainda está aprendendo a viver sob holofotes, a cabeça começa a travar. Oscar achou que podia arriscar, que podia mergulhar naquele espaço imaginário entre o caos e o milagre. Mas a Fórmula 1 não é feita de milagres, é feita de consequências. E naquela manhã no Texas, ele aprendeu da forma mais dolorosa que o primeiro erro sempre cobra juros. Fazendo uma pausa aqui bem rapidinho, galera, para quem tiver interesse, no link do comentário fixado, eu vou deixar o meu link de afiliado da Amazon com várias miniaturas, cara, da melhor qualidade, originais e com um preço muito justo. Então, para quem faz uma coleção assim como eu e gosta muito das miniaturas, lá tem diversas opções, desde a McLaren do Senna, a McLaren com pintura especial de Mônaco também do Senna, a carros da Red Bull, da Ferrari. Então, tem várias opções lá para quem é fã assim como eu e gosta de colecionar. Então, além de você ajudar o canal, porque é meu link de afiliado, você vai levar para casa uma ótima miniatura de excelente qualidade e por um preço super justo. Depois dá uma conferida lá. A sprint foi o primeiro cheque, a corrida o segundo. Sem confiança desde o primeiro treino livre, sem tempo para ajustar um carro no fim de semana de sprint e sem ritmo para competir com Max ou Lando. Piastri parecia correr contra si mesmo. Subiu de sexto para quinto, mas o corpo do piloto dizia mais que a tabela. O ombro rígido, a freada tardia, o carro escapando de traseira. Ele estava desconectado. E o mais cruel é que ninguém perdoa quando o talento começa a falhar. Porque até poucos meses atrás, Piastri era o prodígio, o garoto de gelo, o futuro campeão. Mas agora, ele parece o oposto. E não é que ele desaprendeu a pilotar. O problema é que o cenário mudou e ele ainda não aprendeu a viver sobre o peso da expectativa. Quando a McLaren dominava, ele pilotava leve. Quando ninguém esperava nada, ele entregava tudo. Mas agora, com a Red Bull de volta e Max farejando sangue, cada curva virou um teste de nervos. A diferença é que Max já passou por isso. Ele conhece o inferno da pressão. Oscar ainda está descobrindo o que é dirigir com o fantasma de Verstappen nos retrovisores. E o próprio companheiro de equipe tentando provar que é mais rápido. E no meio disso tudo, o relógio corre. 141 pontos ainda estão em disputa, mas o tempo real, o psicológico, está acabando. A verdade é dura, mas é essa. Oscar está começando a sentir o cheiro de derrota, e não há nada mais perigoso do que um piloto que começa a duvidar de si mesmo. O que aconteceu em Austin não foi apenas uma corrida ruim, foi o retrato de um colapso que vem se desenhando desde Zandvoort. Erros pequenos virando consequências grandes, insegurança travando o talento, medo substituindo a confiança. E você sente que a cada curva ele está tentando se provar. Mas quando você tenta pilotar para provar algo, em vez de simplesmente pilotar, é o começo do fim. Porque Piastri não está só lutando contra Verstappen ou Norris, ele está lutando contra o próprio espelho.
E isso, na Fórmula 1, é o tipo de batalha que destrói carreiras inteiras. A McLaren pode fingir que está tudo sob controle, mas a verdade é que a equipe sente o clima pesar. Os engenheiros falam baixo, o rádio tem pausas longas e o sorriso de André Stella já não tem a mesma confiança. Eles sabem que o carro é bom, mas também sabem que um carro rápido não vence um campeonato sozinho. E enquanto Max aproveita a maré e a Red Bull empurra cada limite com precisão cirúrgica, Oscar parece preso em uma espiral de dúvida. E esse é o tipo de coisa que não se corrige no simulador. É no psicológico, na confiança, na cabeça do piloto que olha pro boxe e sabe que ainda é o favorito. E talvez pela primeira vez desde que entrou na Fórmula 1, Piastri está entendendo o que significa o verbo afundar. E é aí que tudo muda. Porque quando um piloto começa a afundar, só existem dois caminhos. Ou ele se perde de vez, ou ele renasce. E é exatamente aqui que o campeonato vai decidir quem é Oscar Piastri de verdade. Porque talento ele tem de sobra, isso ninguém duvida. Mas na Fórmula 1, talento é só o ponto de partida. O que separa o campeão do quase é a cabeça. A frieza de suportar o caos quando tudo parece desmoronar. E nesse momento, o caos está batendo na porta da McLaren. Lando Norris, que passou a temporada inteira sendo a sombra elegante, agora virou o sol que cega. Está mais rápido, mais constante e o pior de tudo, mais confiante. A equipe percebe, o público percebe, até Oscar percebe. E é esse tipo de coisa que corrói o psicológico por dentro. Quando você começa a duvidar se ainda é o número 1, o volante fica mais pesado, o espelho parece menor e cada rádio do engenheiro soa como julgamento. Desde Zandvoort, Piastri não é mais o mesmo. O carro já não obedece como antes, as correções são mais bruscas e o sorriso de quem se divertia pilotando desapareceu. Agora é luta, agora é sobrevivência e o pior inimigo de um piloto rápido é o medo de errar. No começo da temporada, quando a McLaren tinha uma vantagem técnica e o carro parecia uma extensão do corpo dele, Oscar pilotava como se fosse invencível. Mas quando a Red Bull voltou a evoluir, o equilíbrio psicológico virou. De repente, aquele mesmo carro que parecia um foguete virou um peso. E o que antes era confiança, agora virou cobrança. O garoto que chegou a desafiar gigantes está sentindo o gosto amargo de ser o alvo. E o caçador virou a caça. Max Verstappen, do outro lado, parece brincar com a pressão. Frio, experiente, calculista, o holandês sabe exatamente o que fazer quando sente o cheiro do medo. Ele não precisa ser o mais rápido em todas as corridas, basta esperar os outros errarem. E Oscar está errando. O campeonato ainda está vivo, claro. São 141 pontos disponíveis, 2 sprints, 5 corridas. Mas não é mais uma questão matemática, é emocional. E se a gente for honesto, a diferença de 40 pontos para Max é menos preocupante do que a diferença de mentalidade. Porque o australiano não está só sendo superado, ele está sendo estudado. Cada movimento, cada tentativa de ultrapassagem, cada rádio, cada expressão. A Red Bull sente a fragilidade. E Max, que sempre foi o predador nato, está fazendo o que faz de melhor, cercar a presa até ela errar sozinha. E tem outro detalhe que pouca gente fala. A dinâmica da McLaren é um campo minado. Diferente da Red Bull, onde tudo gira em torno de um único homem, a McLaren insiste em tratar seus dois pilotos como número 1. E isso é lindo na teoria, mas na prática significa que não existe escudo, não existe prioridade, não existe paz. Oscar e Lando estão lutando pela mesma coisa com o mesmo equipamento dentro da mesma garagem. E quem já viveu isso sabe, esse tipo de guerra interna destrói o psicológico. Foi assim com Hamilton e Rosberg, foi assim com Alonso e Hamilton, e se nada mudar, vai ser assim com Piastri e Norris. E o curioso é que, de certa forma, Oscar criou o próprio problema. No início do ano, ele colocou o mundo para prestar atenção. As vitórias, as poles, a frieza. Tudo fazia parecer que ele era o novo Verstappen. Mas quando o palco é grande demais, a queda também é. E agora ele sente o peso de cada elogio, de cada manchete, de cada comparação que fizeram. É um tipo de cobrança que envelhece um piloto 10 anos em uma temporada. A diferença é que Max já passou por esse inferno. Em 2018, ele era o garoto impaciente, rápido demais para a cabeça que tinha. Bateu, errou, foi criticado e aprendeu. Oscar ainda está nesse processo, e se quiser ser campeão um dia, vai precisar atravessar o mesmo fogo. O problema é que o campeonato não espera ninguém amadurecer, o relógio não para e Max não tem paciência.
Enquanto isso, a McLaren segue dividida entre o futuro e o agora. André Stella aposta tudo em 2026, interrompeu o desenvolvimento do carro e deixou o destino do título nas mãos dos pilotos. Só que esse tipo de aposta cobra um preço. Quando o time para de evoluir, o piloto precisa compensar. E Oscar, nesse momento, não está conseguindo. Ele ainda tem o título nas próprias mãos, mas a sensação é de que o volante está escorregando. Cada curva errada aumenta o peso da dúvida. Cada corrida sem vitória faz o silêncio dentro do box ficar mais longo. E o silêncio, na Fórmula 1, grita. Lando está vindo, Max está vindo e Oscar está parado no meio da pista tentando entender o que deu de errado. A pergunta que fica é simples: ele vai conseguir reagir? Porque se conseguir reconstruir a confiança, vencer o medo e pilotar como pilotava antes, ele não só pode vencer o campeonato, mas vai sair dele um novo piloto, um que entende o que é ser campeão, não por talento, mas por sobrevivência. Mas se não conseguir, se o colapso continuar, então esse vai ser o momento em que a gente vai olhar no futuro e dizer: foi ali que o talento se perdeu. E esse é o perigo da Fórmula 1, ela não perdoa os sensíveis, ela engole os promissores e transforma gênios em estatísticas. Oscar Piastri ainda pode escrever o próprio destino, mas o tempo acabou de virar contra ele, e no fundo, talvez ele já saiba disso. Muitos de vocês que me acompanham aqui sonham em às vezes ter uma renda da internet, uma renda extra ou até mesmo viver da internet. E cara, o melhor jeito para isso é através do YouTube. Não importa se você aparece ou se você não quer aparecer assim como eu. Cara, o YouTube é um mar muito grande que tem espaço para todo mundo. Eu já errei demais antes de criar alguns canais que deram certo. E cara, ter o conhecimento para fazer isso é a melhor forma de trilhar o caminho pro sucesso aqui no YouTube. Então quem tiver interesse, eu vou deixar no link do comentário fixado, além das miniaturas, o curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi, que cara, é o melhor curso de YouTube que a gente tem aqui no Brasil. Foi o curso que eu fiz e é o curso que eu recomendo vocês fazerem também para quem tiver interesse em viver dessa plataforma. Pelo meu link de afiliado, além de você ajudar o canal, você tem R$240 de desconto. Então se você sonha em viver da internet e no melhor jeito, que na minha opinião é o YouTube, o link vai estar no comentário fixado. Comenta aí o que você acha. Será que o Piastri vai aguentar até o fim ou já começou a cair e agora é só ladeira abaixo? Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.